Hoje tem Cruzeiro e Operário em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Guilherme Frossar, nosso repórter, tá na Toca da Raposa. Frossar, Cruzeiro tá prontinho e cheio de segredos? Boa tarde. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. Cruzeiro treinou ontem lá na Arena do Jacaré, finalizando a preparação para esse jogo. Treino importante, por exemplo, para o Bruno José, que treinou ainda separadamente, ele ainda sente um incômodo no tornozelo direito, uma pancada que ele recebeu no jogo contra o Goiás. Treino importante para o Marcelo Moreno, que chegou horas antes do jogo contra a Ponte Preta, ficou muito tempo na seleção, está readquirindo ali as condições de jogar 90 minutos. Um provável Cruzeiro para o jogo de hoje. Tem o Fábio no gol, Cáceres na direita, Ramon, Eduardo Brock e o Matheus Pereira, o Adriano, o Rômulo e o Giovani. Na frente o Bruno José, se tiver condição, claro, se não vai o Claudinho, o Wellington Nem e o Marcelo Moreno ou o Thiago. Esse é o provável Cruzeiro para o jogo de mais tarde. E a gente separou um pedaço da entrevista do Rômulo, que falou sobre o equilíbrio que o Cruzeiro precisa buscar para ter sucesso nessa Série B. Equilíbrio entre defesa e ataque. Vamos ouvir o Rômulo. No início do campeonato a gente estava levando bastante gols. E agora a gente está levando bem poucos, né? Nos últimos 4 jogos, se eu não me engano, a gente levou um gol só. Então a gente tem que procurar dar esse equilíbrio ali, né? Nós que jogamos um pouco mais na parte defensiva agora, para dar o suporte para o pessoal ofensivo lá, criar as jogadas, jogar com liberdade, porque eu tenho certeza que quem jogar ali na frente vai decidir para a gente. O Rômulo deu aí uma das dicas, um dos segredos do Cruzeiro para ter sucesso nessa Série B. A gente preparou uma reportagem com o Rodrigo Franco sobre os segredos do Lucha para buscar o acesso. Vamos assistir. Want to knock over a casino. Ousado esse Danny Ocean, personagem interpretado por George Clooney. It's never been done before. Então, lembra do filme, né? Do 11 Homens e um Segredo? I don't understand. What happened to all that money? Qual que era a grande habilidade do Danny Ocean, o mentor do grupo? Era planejar e ensinar para cada um qual era o movimento certo no tempo certo, para que o plano funcionasse. Agora transfere isso para um time de futebol, né? O treinador é o responsável pela estratégia e também por ensinar cada jogador a fazer o movimento certo na hora certa. O Danny Ocean do Cruzeiro atende pelo nome de Vanderlei Luxemburgo. Comanda o time que tem a maior invencibilidade da Série B. 10 jogos, quase 2 meses sem derrota. Com 4 vitórias e 6 empates. 8 desses jogos foram com o professor. 4 vitórias e 4 empates. Aproveitamento melhor até que o do líder, Coritiba. Eu acho que o mérito do Luxemburgo está em conseguir enxergar não só as necessidades do jogo, mas do campeonato. Uma necessidade era se defender melhor. E o time que começou mal a Série B, que chegou a ter a defesa mais vazada do campeonato, está conseguindo segurar os adversários. E aí é no dia a dia, na conversa, no exemplo, que eu acho que ele mostra o que ele quer. Mas qual é o segredo do do Vanderlei Luxemburgo? Sei contar um segredo, né? Porque isso eu acho que só o Luxemburgo pode responder isso para vocês. Uai, pendrive. O que será que tem aqui? Eu não quero um time técnico, eu quero um time guerreiro, porque a segunda divisão é um jogo diferente, é jogo de pancada, é um jogo de dividida, é um jogo duro, é um jogo intenso demais. Bem pegada mesmo, jogando como os adversários jogam contra a gente. As pessoas estão um pouco céticas, né, com respeito ao Cruzeiro, não tem possibilidade, tá fora, né, e a gente é meio que devagarinho, né, jogo a jogo. Nós temos matematicamente toda a condição de poder chegar. Não é segredo para ninguém. Confiança é a marca do treinador que tenta escrever com o Cruzeiro um roteiro para sempre.
Vamos lá, Arthur Moraes, tá calmo ou não tá? Hoje tem Cruzeiro e Operário aqui na Super. Não dá pra ficar calmo não, a expectativa é grande, a ansiedade, cada jogo é uma decisão, né? E o jogo mais difícil sempre é o próximo, avisar pro Piquetito pra ele ficar tranquilo, daqui a pouco o helicóptero da Super vai lá pegar ele aí pra aquela viagem lá pra tem também cabine lá que você vai ter frigobar, você vai ter inclusive um sanitário especial pra você. Mas é uma quinta-feira toda especial. Legal demais. E mais ainda, será logo mais com um grande resultado do Cruzeiro, com todo respeito. O Ivanildo está levando um ar-condicionado especial, vai ficar em você. Bacana, grande Ivanildo, nosso grande mestre operator, né? Eu vou desligar, senão eu acabo com o programa, viu? Tchau. Já viu. Tá vendo, senhor? Quer que o senhor for arrumar, seu Lélio Gustavo? Mas vamos que vamos. É o alto astral do grande Oswaldo Reis Piquetito que vai dar o recado logo mais. E já estaremos com o Super FC segunda edição, direto da Arena do Jacaré. Tô vendo aqui. O Pique até comentou do treinador que falou, então é retranca. Tomara que ele se solte, né? Tomara que ele falou a uma certa altura do jogo, se o placar não tiver favorável, tiver desfavorável o Cruzeiro, temos alternativas. Abre mesmo o jogo, viu, treinador? Abre mesmo o jogo, o Cruzeiro tá precisando disso. Nada de retranca não, encara mesmo, de peito aberto. Operário 2, Cruzeiro 1. Esse jogo foi no dia 19 de junho, lá em Ponta Grossa. O Felipe Augusto marcou para o Cruzeiro, Paulo Sérgio e Silva marcaram para o Operário. Você tá lembrado que naquele jogo a lambança que fez o zagueiro, o Everton, né, Lélio Gustavo? Demais, nós comentamos e trabalhamos nesse jogo, né? Um abraço, Arthur. E o que o técnico tá falando aí realmente é pela condição do gramado, né? Ele acha e viu que o Cruzeiro em vários momentos do jogo diante da Ponte Preta, depois de um início muito bom, ele teve dificuldades em jogar com a marcação da Ponte encaixada. Então é compromisso difícil e esse Operário geralmente quando ele joga fora de casa, realmente ele é osso duro de roer, viu, Arthur? Pois é, o Cruzeiro tem hoje Adriano, Giovanni Piccolomo, Léo Santos, Marcinho, Matheus Pereira e Rafael Sobes como jogadores pendurados. É que depois do Operário, o Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro, domingo, enfrentar o Vasco da Gama às 4h. Então, de titular no momento, tem Adriano e tem Matheus Pereira, porque o Giovanni não tem aquela presença confirmada, assegurada neste compromisso de logo mais com o Operário. Lélio Gustavo, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele prepara surpresa ou surpresas, viu? Pelo menos situações ocorreram nos treinamentos, na preparação. O Marcelo Moreno volta, isso aí é fato, né? Titular, agora melhor preparado, descansado, sábado chegou na madrugada, ficou no banco, depois que entrou Bruno José, começa no banco de reservas, a exemplo também do que aconteceu contra a Ponte Preta. Aí ele saiu do banco e fez o quê? A vitória, os 3 pontos conquistados diante da Macaca. E aí, como que pode ficar este setor ofensivo? O Claudinho deve ter vaga assegurada sem o Bruno José. O Wellington nem, o Luxemburgo tá gostando dele mais centralizado, ali na meiuca, fazendo aquela ligação do meio campo com ataque. Eu quero até, né, e o ouvinte principalmente, quero a sua observação acerca desta possibilidade. Ele tem o Marcinho, que é aquele detalhe, não tem ainda agradado, né? O Marcinho ainda não deu aquele tchan desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. E quem pode reaparecer, que andou esquecido pelo próprio Luxemburgo, teve chance no início, o Dudu, que veio lá do Primavera do futebol paulista. O que lhe parece essas alternativas e principalmente essa postura tática e até posicionamento do Wellington Ney para o jogo desta noite? Olha, Arthur, com sinceridade, eu ainda não enxerguei o Wellington Ney como um jogador que seja o armador das jogadas. O Wellington Ney, ele tá jogando de atacante. Ele é atacante. Ele já jogou assim pelo Fluminense. E mesmo tendo o Fred ao seu lado.
Quer dizer, várias vezes ele estava posicionado dessa maneira. E ele não era o armador do time era o Deco, que aliás jogava muita bola e fazia muita raiva quando ele era da seleção de Portugal. Mas de qualquer maneira, eu continuo enxergando o Wellington Ney como um atacante que está muito livre para ocupar os espaços que aparecerem. Essa titularidade momentânea do Claudinho, assim, ele até foi participativo em alguns momentos do jogo passado, levou um cartão amarelo com 8 segundos, depois mandou bola na trave, enfim, ele quase que foi para o inferno e também quase que foi ao céu marcando um gol. Então, vai ficar a expectativa de como ele vai pensar o time. O Bruno José, com certeza, continua ainda sentindo a lesão, porque ele falou sobre isso na coletiva do último sábado. O Marcinho, esse sim, na minha opinião, tem sido até, para falar a verdade, tem sido escalado pelo Luxemburgo fora da sua posição. Quando ele joga ali aberto pela esquerda e tem a incumbência de ficar ali, o futebol dele some. Ele tem que jogar também vindo de trás, meio de campo e como armador do time. Agora, eu não me surpreenderia se entrasse hoje desde o início também, sabe quem? Quem? Marco Antônio. Né? Bom, eu tava numa esperança realmente, uma expectativa, não sei se o Lucha esfriou, se chegou realmente a pensar nessa possibilidade, né? É aguardar uma hora antes da bola rolar. Mas é porque o menino entrou bem, Arthur. Entrou bem no jogo e foi decisivo também no jogo diante da Ponte Preta. Eu tô com o Piquetito que ele não tira o Rômulo, não. Ele vai ficar ali com o Adriano, com o Rômulo, e aí se escalar realmente a equipe com o Dudu, o Dudu na teoria seria então o substituto do Bruno José e o Claudinho Wellington nem fazendo aquele revezamento, meia, ataque e por aí vai, né, Lélio? Aí o Wellington nem passa a ser um ponta de lança, né? Um meia atacante, que era isso, na verdade, que era o ponta de lança, né, Arthur? Exatamente. E você, Arthur Moraes, tá me ouvindo bem aí, né, Arthur? Muito bem, são 20, essas coisas acontecem, rádio ao vivo é isso e o ouvinte entende. Bom, por mais que exista a tecnologia, descanso total, aguardar a bola rolar às 7 da noite, daqui a pouco a equipe super já seguindo para a cidade de Sete Lagoas, afinal de contas, né? A parte técnica aí tem que montar todo o aparato para uma grande transmissão logo mais. Bem, vamos lá, Fábio, garantido. A defesa aí sem problema. Fábio, Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira, o meio-campo com o Adriano, Rômulo. E aí, Claudinho, Wellington Ney, Marcelo Moreno, será mesmo o Dudu o substituto de Bruno José? Então fica essa grande interrogação, mas o Claudinho tá garantido e essa surpresa seria justamente o Dudu. Nas vezes em que teve em campo, o Dudu te agradou ou não, Lélio Gustavo? Olha, ele é um jogador rápido, né? Driblador, mas a gente falar que ele foi 100%, ele não foi. Então pode ser que desta feita com o time também mais motivado, mais confiante, pode ser que ele jogue melhor, Arthur. Vamos ver. Se confirmado, boa sorte ao Dudu.